Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 20, Diferença. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem, estremecem. De Tiago, carta de Tiago, segunda parte, versículo 19. E Emmanuel então faz os seus valiosos comentários. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da existência. O ser vivo evolve sempre. E quem evolve, aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. Único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito o aperfeiçoamento, o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Vamos iniciar os nossos comentários deste capítulo de Fonte Viva. E a gente tem uma epístola de Tiago. De novo, dizemos assim, interessante, de novo uma epístola de Tiago. Fonte Viva no capítulo 8, por isso a gente falou de novo. No capítulo 8, nós lemos o que Emmanuel citou como deu o título de Obreiros Atentos. Naquele capítulo, nós lemos uma epígrafe bem longa da primeira parte da Epístola de Tiago. E também naquele estudo que nós fizemos, nós nos perguntamos assim, então o apóstolo Tiago escreveu cartas, Tiago escreveu epístolas, foi, quem sabe, para muitos de nós, um primeiro contato mais detido com a carta de Tiago. Mas ainda, qual Tiago? Nós nos perguntamos. Eram dois os discípulos. E sabemos que era o maior e o menor. E esse menor significa no sentido de mais moço. E só lembrando, porque afinal fazem 3 meses que nós falamos sobre Tiago Maior e Tiago Menor. Tiago Maior, quem era? Irmão de João Evangelista, e eram filhos de Zebedeu. Este Tiago Maior permaneceu na Galileia e foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I em Jerusalém, porque ele fazia preleções veementes sobre Jesus ao povo quando estava em Jerusalém. E quando ele ia rever os amigos, os companheiros, na casa do caminho. E ainda lembrando, Tiago Menor, ele é citado como irmão de Jesus.
Ou ainda alguns escritores falam em primos de Jesus. Também fala assim, alguns historiadores, ele era filho de Alfeu ou de José. E aí começam as divergências de quem era Tiago Menor. Bom, é esse Tiago que toma a direção da Casa do Caminho quando Pedro e João foram presos por ordem do doutor da lei, Saulo de Tarso. Lembramos que Pedro é solto por intervenção de Gamaliel, que depois ele vai para Jope, aquela cidade litorânea lá do Mediterrâneo, e João volta para Galiléia. Eles saem do centro das perseguições de Jerusalém para continuarem na tarefa de evangelização, porque não era o momento deles partirem para um outro plano. Não era o momento nem de Pedro nem de João para que partissem. Então, Tiago Menor é, assim, fundamental para a continuidade no amparo aos doentes, aos velhos, às mulheres e às crianças na Casa do Caminho. Então, por que a carta de Tiago é tão raramente comentada ao longo dos séculos? Ainda hoje, nós encontramos muito poucas exposições espíritas sobre essa carta. Encontra-se, é claro, e encontrei muito no YouTube, muitas leituras, mas leituras formais que são feitas dessa carta, e leituras feitas pela Igreja Católica ou Evangélica, mas sem comentários, apenas a leitura, e Emmanuel assim não faz. Então começamos com a interrogação, como muitas das vezes fazemos. Por que então a carta de Tiago é tão raramente comentada ao longo dos séculos? Com tão poucas fontes encontradas, eu consultei o livro O Evangelho e o Cristianismo Primitivo, no capítulo 15, escrito este livro pelo Severino Celestino. E o título desse capítulo 15 é esse: Jacó ou Tiago, o Justo, já colocando dois nomes. Quem sabe, né? Imagino que Tiago seja um nome latino, como nas traduções que nós encontramos, foram mudados os nomes para que conhecessem não só os nomes judaicos. E esse justo, do título do Severino Celestino, esse justo significa notória virtude. Assim era conhecido o Tiago Menor. E vamos resumir então o que diz o Dr. Severino. Tiago, por bases históricas, foi um líder do movimento cristão. Tiago defendia um movimento judaico-cristão. Assim podemos entender, os judeus deveriam seguir Jesus, mas sem esquecer as prescrições de Moisés, de Abraão, dos profetas. O Severino Celestino considera que a carta de Tiago foi um documento negligenciado no Novo Testamento. E outros historiadores que a gente pode consultar também pensam assim. E pensam que talvez tenha sido esquecido pelo caráter das cartas, um caráter de exortação moral. E, sobretudo, pensemos assim, que eles dizem, pelo seu sabor judaico. E Severino exemplifica dessa maneira. Tiago só menciona, só cita o nome de Jesus duas vezes, mas muitas vezes ele cita as figuras do Velho Testamento. E Tiago é tão marginalizado que muitos cristãos não se dão conta da sua existência como homem de ação. Mas nós, no Lar de Teresa, não podemos dizer o mesmo, não é? Porque estamos nas mãos com Emmanuel, que até agora citou o Tiago duas vezes, em fonte viva, e também lembramos de Dona Brunilde, que ela nos trouxe no livro E o Céu nos Ajudará, ela nos trouxe uma epígrafe da carta de Tiago. E qual foi a epígrafe? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá
amanhã. Ele escreveu para os judeus cristãos, ele exorta os judeus cristãos que fogem de Jerusalém com as perseguições e se estabelecem em outras comunidades. Eles têm sucesso financeiro e esquecem de Jesus. Foi a eles que Tiago escreve a primeira parte, então, da sua carta. Os historiadores ainda refletem na razão, assim, do esquecimento, porque a mensagem do cristianismo judaico-cristão, defendido por Tiago, é tão pouco estudada. Pensam, por que é tão pouco estudada? E consideram que Paulo de Tarso, levou uma mensagem nova para outras línguas, outras culturas, não só para os judeus, enviou para os gentios. E Tiago teve um objetivo: falar aos seus contemporâneos. Paulo, outro objetivo. Mas não há choque entre os ensinos de Tiago e Paulo. E lendo este livro, eu pensei muito neste parágrafo que o Severino encerra o capítulo. Ele escreve assim: Jesus providenciou tudo para que a sua mensagem, mesmo mal entendida, mal traduzida e mal interpretada, não se perdesse. E bem devagar, para que a gente sinta o alcance desta conclusão. Nós já sabemos, né, disso, que a mensagem foi mal entendida até agora, mal traduzida, quantas vezes falamos nisso, mal interpretada, mas dentro dessa colocação, Jesus providenciou tudo para que essa mensagem não se perdesse. Agora, o culto sábio, Emmanuel, ele extrai da carta de Tiago, da parte segunda da carta, o versículo 19, em epígrafe. E vamos repetir para a gente entender o que Emmanuel fala? A epígrafe: crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem, estremecem. Então Emmanuel escreve que se trata de advertência essencial, que justos e injustos adoram o Senhor, admitem a existência de uma providência, de um governo acima de nós. Um supremo poder que é aceito por bons e maus. E Tiago faz diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. E nós entendemos que quando fala em maus, como assim fala Emmanuel, maus, demônios, como espíritos inferiores, ou, como ele diz, símbolo da maldade. Adorar o Senhor, disse o Emmanuel na mensagem, são atitudes de toda a gente, bons e maus. Mas como identificar o anjo do demônio? Pela inteligência? A inteligência pode ser desenvolvida, pois é um atributo, impotência de todos nós. Mas pensemos, a inteligência sem amor pode nos tornar perversos. Exemplo disso, tão vastos exemplos sobre as armas, as bombas, que são idealizadas por inteligências que destroem. O homem que faz justiça pode se tornar implacável. A diplomacia, e falamos da diplomacia de todos os tempos, sem moralidade, pode nos tornar hipócritas. Emmanuel diz agora para nós: recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. E Emmanuel, quando nos fala assim da escola religiosa a que te filias, fala com certeza, muito particularmente aos espíritas, porque todos eles falam nos espíritas cristãos.
E nós pensamos e dizemos, pensando em Emmanuel, que em todas as escolas religiosas que temos hoje no nosso planeta, o único sinal fundamental será executar os desígnios divinos, na diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Portanto, assim pensando, justamente nesse aqui e agora, vamos lembrar de um espírito, daquele espírito que viveu junto a uma escola religiosa, a instituição católica, em 1200, num tempo de trevas, de desajustes, sem se deixar contaminar pelos desvios que os homens impuseram aos ensinamentos perenes de Jesus. Vamos lembrarmos-nos de Francisco de Assis. Vamos lembrar-nos desse espírito. Francisco de Assis tem sido tão lembrado, não só pelo seu empenho na natureza, pelo seu empenho junto aos nossos irmãos menores, animais, mas aquele que, pertencendo à Igreja, consegue dizer ao Papa que não concorda com o que a Igreja está fazendo dos ensinamentos de Jesus. E por que é importante nós pensarmos nele agora? Porque também nós temos um tesouro em nossas mãos, que são os ensinamentos dos Espíritos. E o que nós estamos fazendo com esses ensinamentos? Será que também não desvirtuamos com as nossas ações? Será que percebemos o que os Espíritos bondosos nos ensinam e nos falam? Podemos acusar alguém de não seguir Jesus, quando nós mesmos, como nos disse Emmanuel neste capítulo, nós cremos no nosso Pai, no Pai ensinado por Jesus, mas não agimos de acordo com o ensinamento que Ele nos trouxe. Assim pensando humildemente nas nossas condições atuais, nós te pedimos, Senhor, que cada vez mais essa extensa esteira de encarnações que já tivemos, que nós possamos agora lembrar um pouco mais das nossas responsabilidades e desejar que o teu amparo se faça com os nossos irmãos, os irmãos que estão na nossa mente neste momento, e que nós, aprendendo a usar o nosso pensamento, possamos enviar a esses irmãos, possamos inspiradamente envolver os nossos irmãos em pensamentos de equilíbrio e de serenidade, pensamentos pacificadores, que assim, contando o Senhor com as bênçãos que sabemos serem múltiplas sobre todo o nosso orbe, que encerremos o nosso pequeno estudo ouvindo mais uma vez o que nos disse aquele que foi chamado pobrezinho de Assis e que se recolheu a uma ordem tão pobre, sem as riquezas do mundo, para glorificar o teu nome, Senhor. Que assim seja.